Então, nasce então aqui um modelo gerencial. Esse modelo gerencial, ele vai ter foco em quê? Foco no resultado. Se o foco é no resultado, o controle desse modelo é nos meios ou no resultado? No resultado. Controle nos meios é chamado controle a priori. E controle nos resultados é chamado controle a posteriori. Então, o controle vai se focar nos resultados. Então, eu saio de uma ideia dos meios para o resultado. Então, aquela situação do médico, né? Se fosse gerencial, o que ela tem que fazer? Dar a ficha, porque o que vale é atender cada vez mais o cidadão. Foco no resultado. Não interessa o horário. Pô, tá aqui a ficha, o médico tá aí. Estou pagando o médico para atender. Foco no resultado, atender bem o cidadão. Então, muda a cabeça da administração. Esse modelo gerencial, com foco no resultado, ele vai buscar algumas coisas. Primeiro, descentralização, né? Ele vai começar a buscar descentralização, ou seja, aquele modelo vertical vai dar lugar a um modelo mais descentralizado. Então, vai mudar a cabeça do modelo. Este modelo aqui, com foco no resultado, ele tem 3 submodelos. O modelo gerencial tem 3 submodelos. Ele tem 3 pensamentos evolutivos, desde a década de 80 até hoje. A aula mais importante é agora. Se vocês não decoraram nada até agora, guardem a partir de agora do coração de vocês. Vamos lá. Nós estamos no modelo gerencial. Esse modelo gerencial, ele desde a década de 80 até hoje, ele foi mudando a cabeça. O mundo evoluiu ou não evoluiu? Eu acho que ele é a mesma ideia de 80 e a ideia de hoje? Não, não tem como ser. Porque na década de 80, eu estou iniciando ali um processo de internet, de não sei o quê, de não sei o quê. Hoje nós temos a tecnologia frescando com todas as organizações e com o setor público. Então, eu não posso pensar no modelo organizacional de lá para hoje. Não tem como. Tudo evoluiu. E o próprio modelo foi se reinventando. O próprio modelo foi criando novas técnicas, novas formas de fazer, né? Então, esse modelo, ele tem 3 momentos. O primeiro momento que vocês vão ter que aprender é o momento chamado de gerencialismo puro. Então, os doutrinadores aqui, os administradores, eles dizem que o primeiro momento lá da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan ficou conhecido como gerencialismo puro. Esse gerencialismo puro, ele tinha uma ideia de Estado, o que, gente? De Estado neoliberal. Olha lá como é que é o balaiado de gato. É a ideia de Estado neoliberal. Voltando à nossa família. Quando nossa família entra em crise fiscal, a gente tem que arrumar a crise fiscal, certo? Como é que a gente faz isso? É a cabeça do consumidor, isso daí, ó. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente está em crise é aumentar a receita, mas não deve ser assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando está em crise? Diminuir a despesa. Não é correr atrás da receita, é reduzir custos operacionais. Aquele Bob's que você come, aquele McDonald's, ele vai dar lugar, e o negócio do sushi, ele vai dar lugar ao 3x10. 3x12, que é o X-salada. Ele começa a diminuir o padrão. Você começa a reduzir custos, né? Aquela saída da sexta do sábado, ela acaba, ela só vai uma vez na semana. Então, tudo isso a gente vai reduzindo custos. Nessa brincadeira, é para você entender que a primeira ideia do gerencialismo público é o quê? Estado neoliberal. O que é a ideia neoliberal? Também.
Tá certo. Mas vocês vão gravar essa palavra aqui, ó. Estado neoliberal é uma ideia de Estado o quê? Mínimo. Que é reduzir custo, né? O que é a ideia de Estado mínimo? Ideia de Estado mínimo é uma ideia de Estado que não deve levar todos os serviços para a população. Porque não é preciso te aprofundar, mas tem mais um balaiado aqui por trás. Eu vou falar, eu não consigo. Vocês já viram falar numa ideia de Estado do bem-estar social? Vocês já ouviram falar. A ideia de Estado de bem-estar social, keynesiana, é uma ideia de um Estado que atende às falhas de mercado. Fresquei mais ainda, né? O que é falhas de mercado? O capitalismo fez surgir uma diferença entre rico e pobre. Ele não consegue atender todo mundo porque ele tem que pagar. E nessa de não atender todo mundo que tem que pagar, é o Estado que entra para ajudar a sua população. Esse Estado que ajuda a sua população mais necessitada com os serviços de saúde, assistência, previdência e paraná, 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 é o chamado Estado do bem-estar social. Essas ideias nasceram na Europa e foram muito bem colocadas aqui no Brasil. Inclusive nós, é um dos países que tem essa característica de Estado do bem-estar social na Constituição. Está lá, saúde, direito de todos, educação, direito, isso é Estado do bem-estar social, ponto. Essa ideia de Estado de bem-estar social ela foi questionada. Espera aí, como é que tu quer reduzir custo com a ideia do bem-estar social? Aí alguns países do mundo implantaram a ideia de Estado mínimo, ou seja, nós vamos fazer alguns serviços, outros não. É o caso mais prático, é dos Estados Unidos. Estados Unidos implantou isso aqui na veia, botou assim, né, afine, como é que é o nome da droga lá? Afine não sei o que lá, né? Afetamina na veia aqui, ó, Estado mínimo. Ou seja, educação lá é pago ou é de graça? É pago. Saúde? É pago. Assistência social? Mais ou menos. Agora que está mudando, mudou. Mas no início da década de 80 e 90, era que só tinha esse serviço quem pagava. Nível superior, nem pensar de graça. Então a ideia de Estado mínimo ele não se mete em alguns serviços que o mercado oferece. Então alguns países foram nesta onda de Estado neoliberal. Inglaterra, Estados Unidos, alguns da Europa, paraná. O Brasil não foi nesta onda, tentou. Que foi que tentou implantar o Estado neoliberal no Brasil? Olhinho. Olhinho é o presidente da República que tem um viés mais neoliberal. Ele começa a demitir seu servidor público, diminuir o tamanho da administração, aquele negócio de caça aos marajás era só papo, era para diminuir o tamanho do Estado, né? Começou a privatizar as empresas públicas, fez um órgão para privatizar o Estado. Entenderam a ideia? Foi ideias neoliberais, que ficou nas costas de quem? Do Fernando Henrique, como vocês falaram, mas não é. Fernando Henrique é social-democrata, entendeu? Então vamos lá. Então essa ideia de Estado neoliberal aqui, que é o gerencialismo puro, vocês vão decorar isso aqui, ó. É o primeiro momento que eu vou buscar o quê, gente? Redução de custo, coloque aí. A ideia era redução de custo, a ideia de ter mais eficiência, a ideia era de privatização, e aqui que surge um troço que vocês conhecem. Terceirização. Então vamos entender. Então a ideia do primeiro momento gerencial era enxugar a máquina pública, deixar mais ela eficiente. Professor, o que é ser eficiente? O que é ser eficiente? Ser eficiente é aplicar bem o quê? Os recursos. Você aplica bem os recursos, você é eficiente. Então a primeira ideia era diminuir o tamanho do Estado, reduzir custos, ser mais eficiente, privatiza tudo que não é atividade do Estado para o mercado e alguns serviços devem ser o quê? Terceirizado. Entenderam a ideia? A ideia de diminuir. E todas essas ideias vieram ou não vieram para o Brasil? Sim. Vieram. O Collor veio, tchum. Terceirização, Fernando Henrique Cardoso, está até hoje.
Entendeu a ideia? Então, essa primeira ideia era a ideia do gerencialismo puro. Depois, aqui tem eficiência. Depois, nesse período, as pessoas eram chamadas de contribuintes. Tudo isso aqui que eu estou falando a partir de agora, eu vou puxar depois o carretel de linha nos exercícios e nos próximos temas para frente, para vocês entenderem. Gente, passou o tempo, a administração gerencial mudou a cabeça. O segundo modelo é chamado de quê? De consumerismo. Vamos entender isso aqui. Você quer melhorar a sua organização. Ela está com muita despesa. Você reduziu custo, diminuiu o tamanho dela, começa a aplicar melhor os serviços, é mais eficiente. Beleza. Mas a pergunta era, o serviço público que nós estamos oferecendo, que hoje é mais eficiente, aplica o menor custo, está arrumado a casa, ele tem qualidade? As pessoas estão gostando do serviço público? As pessoas realmente satisfaz a sociedade o serviço público? Porque eu posso oferecer um serviço eficiente, mas nesse serviço eficiente as pessoas não gostam. Posso ou não posso? Eu posso fazer um bolo e nesse bolo botar pouco açúcar para ganhar em recurso e dar para as pessoas. Eu gastei menos açúcar, menos trigo, menos isso, menos aquilo. Eu fui eficiente, mas eu dou o bolo para as pessoas não gostam do bolo. Pode acontecer isso? Eu fui eficiente, entreguei um resultado, mas as pessoas não gostaram. Foi isso que aconteceu na administração pública. Ela começou a ser eficiente, a arrumar as coisas, gastar menos, mas os serviços prestados não tinham o quê? Qualidade, efetividade. Aí nasceu uma nova cabeça da gerencial, que ficou conhecida como consumerismo. Lembra dessa pessoa aqui? Quem é essa pessoa? A gente, contribuinte. Quando eu olho para o contribuinte, eu enxergo ele um pouco longe da administração. Então a administração resolveu se aproximar da população. Ela começou a chamar as pessoas de quê? Ela pegou uma linguagem do mercado. Ela começou a chamar as pessoas de cliente. Olhe lá o edital de vocês. Tem um tema. Qual é o tema que tem lá? Paradigma do cliente. Está lá ou não está no edital? Já estou dando um tema do edital. O que é paradigma do cliente? Paradigma do cliente é quando a administração resolve tratar a sua população como cliente. Qual é a diferença de eu te tratar como contribuinte e como cliente? Vou tratar melhor ou vou tratar pior? Melhor. Melhor. Por quê? Porque o cliente quer o quê? Cliente quer um bom serviço. Cliente quer qualidade. Então a administração ela resolve se aproximar da sua população, dizendo, olha, você é o nosso cliente. Se é o nosso cliente, você tem direitos e tem deveres, claro, e você quer um serviço com qualidade. Aí surgiu na administração o chamado conceito de quê? Qualidade no serviço público. Está no edital de vocês ou não está? Está lá no edital. 2 temas do edital. Paradigma do cliente e qualidade do serviço público. Esses 2 temas do edital quer dizer o que para vocês? Eu quero que vocês entendam que o setor público considera as pessoas como clientes. E esses clientes querem qualidade. Aí a pergunta da prova é, o que o governo fez para gerar qualidade? Aí nós vamos estudar. O governo fez isso, fez isso, fez isso e fez isso. Deu para entender? E esse pensamento de qualidade e paradigma do cliente é o segundo momento de que modelo? O modelo gerencial que está no edital de vocês. É lindo, não é? Não é que é bonito?
Aí, criatura, mais uma. Aqui começa o processo de eficácia, junto com também efetividade. Professor, o que é isso? Eficácia é chegar mais aos resultados. Ó, aqui, eficácia, eu chego mais ao quê? É quando eu chego aos resultados. E efetividade? É quando eu gero no setor público o quê? Qualidade. Quando eu gero impacto. Quando eu gero mudança. Entenderam a ideia? Então, quando eu tenho uma ação que gera qualidade, gera satisfação no cliente, essa ação tem efetividade. Vamos lembrar do bolo? Fiz o bolo, coloquei a quantidade de trigo certa, a quantidade de açúcar certo, a quantidade de ovo certo, bati o bolo corretamente e coloquei para assar no tempo certo. Eu fui eficiente, eficaz ou efetivo? Eficiente. Hã? Ó, eu peguei a quantidade de trigo certa, a açúcar certo, bati certo, assei no tempo certo, conforme o receituário. Eu fui eficiente, eficaz ou efetivo? Eficiente. Eficiente é aplicar bem quem? O recurso. Aplicar o tempo, aplicar o açúcar, aplicar o trigo, aplicar o ovo é recurso. Fazer bater da maneira certa, no tempo certo é recurso. Fazer as coisas da maneira certa, fazer corretamente é eficiência. Agora, o bolo saiu. O bolo saiu. Se o bolo saiu, é o resultado. Aí quando o bolo saiu do forno, eu cheguei no resultado. Eu fui o quê? Aí eu fui eficaz. Deu para entender? Isso, o resultado do meu processo é eficácia. O processo é eficiência. Fechou a ideia? Servi o bolo, as pessoas gostaram do bolo, meu cliente está satisfeito, todo mundo saiu feliz da festa. Eu gerei o que com o bolo? Satisfação. O bolo tinha o quê? Qualidade, impacto, mudança, as pessoas gostaram do bolo. Aí o bolo teve efetividade. É lindo ou não é? Se o bolo sair de qualquer jeito, independente se está certo ou não a quantidade, é eficaz. Isso. O bolo sair de qualquer jeito é eficácia. Ele saiu. Aí o paradigma do cliente não quer o bolo de qualquer jeito. O paradigma do cliente quer o quê? O bolo que gera o quê? Efetividade, satisfação. Essa é a nova cabeça. Porque a ideia da administração gerencial não é resultado? Só que o resultado que ela estava chegando de qualquer jeito. Eu levo a educação... Oi? Não necessariamente. Aí tu vai entrar em outro balaiado. Não necessariamente você sendo eficaz e efetivo é... sendo eficiente e eficaz, você é efetivo. Mas para a CESP é. Eu posso frescar contigo agora? Porque tu antecipou uma frescura que tem aí. Tem uma frescura grande. É assim... Não necessariamente você sendo eficaz, você é efetivo, e você sendo efetivo, você é eficiente, e elas não andam de mãos dadas, elas podem andar sem as outras. Vou te dar um exemplo de novo do bolo. Você fez o bolo. Aí quando eu fui olhar a quantidade de material, eu observei que você gastou muito trigo, muito manteiga e muito açúcar. Mas você fez o bolo. Quais são os indicadores? Você foi o quê? Você foi eficaz. O bolo saiu ou não saiu? Mas você não foi o quê? Eficiente. Gastou muito para chegar a ter. Entenderam a ideia? Agora vamos voltar. Seduc gasta 1 milhão para levar a educação a 10 mil alunos.
Final do projeto. SEDUC gastou 900 mil e levou a educação a 10 mil alunos. Foi o quê? Foi eficiente, ainda foi eficaz. Eu entendi assim, né? Por exemplo, se você fosse analisar, aí você ia reduzir os custos. Assim, depois de analisar, né? Aí, ó, a SEDUC foi eficiente e foi eficaz. Mas dá para garantir que a educação tem qualidade? Não necessariamente. Aí é outro indicador. Tu tem que analisar o quê? Se aquela educação que eu levei, que foi eficiente e foi eficaz, teve o quê? Qualidade, teve satisfação, teve impacto, teve mudança. Então, necessariamente você sendo eficaz e eficiente, você tem efetividade. É outra análise. Mas tem uma questão do CESP, do SEBRASP, que ele diz assim, quando você chega à máxima eficiência e à máxima eficácia, também você é efetivo. Então, para a CESP, marque, porque nós já temos o precedente. Eu vou falar isso de novo depois quando vir a questão, tá bom? Entendeu a ideia? Entendeu? O exemplo que eu dou sempre nas aulas é a ponte, né? A ponte do Rio Negro, tu acha que tem efetividade? Não foi construída a ponte? Sim. Teve efetividade a ponte? Tu está satisfeita como cidadã? Tu acha que gerou impacto a ponte, o projeto ponte? Teve impacto, teve satisfação, a população gostou. Quem não gosta de, por outro lado, jogar o negócio para o peixinho mais rápido? Todo mundo gosta. Então, teve efetividade. A ponte foi eficaz? Foi, porque ela saiu. A ponte está construída. Mas todo o recurso que eu gastei foi eficiente? Não, gastou demais para sair a ponte. Entendeu a ideia? Então, tu não foi eficiente, foi eficaz e foi efetivo. Vejam que não casa tudo toda hora, tá bom? R$10 que tu adiantou o assunto. Gente, entenderam isso aí? Sim. Tudo certo? Então, esse segundo período, ele queria o chamado paradigma do cliente. Então, lá no edital de vocês está paradigma do cliente. É quando a administração se volta para o contribuinte e o caracteriza como cliente. E ao caracterizar como cliente, ele se aproxima do cidadão. Ele quer qualidade. É fácil, não é? Tá. Nesse período começa o processo também de descentralização e começa um processo também de contratualização. Prova de vocês aqui. É nesse momento que também eu vou, claro que eu quero descentralização sempre, mas aqui fica muito mais forte, eu vou começar a descentralizar o serviço público, né? A tomada de decisão, começar a confiar mais no servidor, né? Eu vou dar um pouco mais de autonomia para alguns órgãos, aquela coisa toda. Eu vou começar a contratualizar. O que é isso? Isso aqui é muito importante. Contratualização. É um momento em que a administração pública reconhece que ela não consegue fazer tudo sozinha e ela pode chamar o parceiro privado para fazer o serviço público junto com ela. O nome disso ficou conhecido como contratualização. No caso do Brasil, nós tivemos o primeiro ato, foi o Colinho. De novo, lembra do Colinho? Sim. Vou falar mais uma do Colinho. O primeiro presidente da República a fazer um programa de qualidade que é Colinho. Primeiro presidente da República a fazer contratualização, Colinho. Primeiro presidente, na verdade não é o primeiro, né? Um presidente que teve que foi o viés neoliberal, Colinho. O Colinho ia ser o pai da administração, mas tiraram o bichinho. Então, o que é contratualização? O Collor ele fez um contrato de gestão com o Hospital Sara Kubitschek para o seu hospital, que é do setor privado, levar serviço público. São as primeiras experiências que o Brasil vai tendo para alguns serviços públicos e chamar a parceria privada. Hoje vocês conhecem isso como PPP. O que é PPP? Parceria público-privada. É quando eu chamo o parceiro privado para prestar o serviço público junto com a administração. Depois o Henrique vai
trabalha com as OCPs, OS, que vão chamar de publicização, e isso vai aumentando do Brasil. Eu começo a chamar as ONGs, as sociais, as ações sociais, começo a fazer convênio, parcerias, e o Brasil começa a chamar o setor privado para trabalhar junto com ele em alguns serviços públicos. O nome disso ficou conhecido como contratualização. Eu vou puxar isso aqui de novo. Lembra da equação do segundo grau? Ela puxa a equação do primeiro grau e puxa as 4 operações, e principalmente MMC. Então, tudo eu vou puxar depois o carretel lá na frente, hein? Bora ver. Hoje nós estamos no terceiro período, acabou. Diga amém. Hoje acabou a aula. Nós estamos no terceiro período. Hoje, nós estamos na terceira cabeça da administração gerencial. A gente chama esse período, alguns autores, de Public Service Orientation. Formou da POSO. Falei bonito em inglês ou não falei? Minha Nossa Senhora, eu tenho 10 minutos só. Vamos lá. É porque tem um negócio de uma merenda para vocês aí, né? Mandaram liberar 10 minutos mais cedo aí. Bem, tem um arraial aí para vocês. Aí na outra aula, esses 20 minutos que eu vou sair, que vai sair mais cedo, eu vou dar 10 minutos a mais a cada aula para compensar esses 10 minutos. É verdade, ela falou isso para mim, para eu falar isso para vocês, tá bom? Beleza. Public Service Orientation é o que está hoje. Hoje, esse cliente hoje, que antes era o quê? Contribuinte, passou a ser o quê? Cliente. Nesse período, esse cliente, ele vai ser chamado de quê? Calma. Cidadão. Aí muda a figura. Quando eu te chamo de cidadão, aí o caso brasileiro, você agora não só se aproxima, como pega na mão da população e diz, bora fazer a coisa juntos. Em comunhão, em parceria, entendeu a ideia? Nós estamos nesse momento, onde aqui você tem direitos e deveres. Então, nesse período, a administração, além de tudo isso, eficiência, eficácia, efetividade, qualidade, descentralização, além de tudo isso, de coisa boa, essa administração, ela quer que o órgão público deve agir com equidade. Olha, o que é equidade? Tratar os desiguais da forma desigual na medida da sua desigualdade. Não tem esse negócio aí? É justiça. É o momento em que a administração busca o quê? Transparência. Está lá, acessibilidade no tema de vocês. É o momento em que a administração quer que tenha accountability. Lembram dessa que só vive caindo em prova e você ainda erraram? O quê? Tu errou isso daí. É o momento em que a administração quer controle social. É o momento que a administração quer participação social. É o momento que busca maior governança. Então, a gente está nesse momento, buscar governança, controle, compatível, equidade. Tudo isso é um novo modelo da administração gerencial. É nesse contexto que está a nossa próxima aula. A próxima é governo empreendedor. Quando eu chegar na próxima aula, eu vou pegar isso aí e vou puxar da garganta de vocês tudinho, né? Equidade, transparência, todo mundo sabe o que é accountability? Não. Quem não sabe, puxa uma seta, meu jovem. Prestar contas. Quem não sabe, aqui, ó, accountability, prestar contas. Outra seta dele, responsabilização. Contabilidade puxa em 2 setas, prestar contas e responsabilização. Então o gestor tem que prestar contas e se não prestar tem que ser responsabilizado, tem que ser controlado. Sim. Transparência. A contabilidade é o processo que ele deve prestar contas
E se ele não prestar, ele pode ser responsabilizado. Vou chegar lá. Responsabilizado. E aqui tem mais um elemento. Responsividade. A transparência é um elemento de accountability. Transparência é você disponibilizar seus dados em tempo real para a população te acompanhar. Quando ele faz isso, você vai praticar a accountability. Você vai lá e vai fazer o quê? Controle social, ver se os dados estão ou não estão corretos. Se os dados não estiverem corretos, você pode denunciar. E você denunciando, vai volta para a accountability. Responsabilização. Aí vem os órgãos de controle e vai fiscalizar ele. Então, a transparência é um elemento de accountability. Tá bom? E os dois são elementos de quem? De governança, que a gente vai falar depois para não bolar o balaiado de gato. Bora fazer exercício? Vamos lá. Ô, turma boa, essa é a melhor turma. Gostei de vocês.